Eu já fiz um vídeo explicando sobre o selo Elseworlds da DC, que é um selo onde a DC aborda realidades alternativas. E claro que vocês pediram muito para eu falar sobre as melhores histórias do selo Elseworlds da DC. Batman Gotham by Gaslight, de 1989, ou melhor dizendo, Batman 1889, traz uma versão do Batman na era vitoriana, no século XIX, em que ele volta para Gotham depois de um tempo na Europa, ao mesmo tempo que aparece Jack, o Estripador. Com a ajuda do Inspetor Gordon, eles investigam crimes violentos causados pelo Jack Estripador. A partir dessa história, o selo Elseworlds foi usado nas próximas reimpressões. Só que a primeira história com essa indicação na capa, se tratando de uma realidade alternativa, foi Batman Holy Terror, de 1991. Batman, o terror sagrado, se passa numa realidade alternativa, onde os Estados Unidos é governado por um sistema de religião, um sistema extremamente corrupto. E o Bruce Wayne é uma criança que vê seus pais mortos e 22 anos depois descobre que a morte deles foi encomendada pelo governo. Thomas Wayne é um médico que lutava contra o governo e a morte dele foi encomendada pela igreja. Só que a gente tem a presença de outros experimentos da igreja. Você pode ver que o Batman é o personagem que mais recebeu histórias do selo Elseworlds. E já que é para criar algo muito novo, tem uma relação que não foi abordada ainda. Tinha uma relação muito boa, muito óbvia entre morcegos e vampiros. Assim veio, adivinha? Batman e Drácula, Chuva Rubra, de 1991. Certo dia nos arredores de Gotham, mortes esquisitas começaram a acontecer em Gotham. Pessoas são encontradas mortas sem sangue, com ferimentos no pescoço. O Batman começa a investigar esses crimes violentos, que na verdade eram causados pelo Drácula. Mas a busca pelo vampiro causa efeitos colaterais no homem morcego, o transformando literalmente numa criatura da noite. A história de Batman e Drácula virou uma trilogia, tendo Tempestade de Sangue a sua sequência e Bruma Escarlate o seu encerramento. O efeito borboleta é uma explicação que a menor diferença, tipo apenas a borboleta, pode causar mudanças trágicas num possível futuro. E temos um excelente exemplo disso na história, o prego, de 1998. Imagina que um simples prego furasse o pneu da caminhonete dos Kent, fazendo com que eles não encontrassem o bebê kryptoniano, assim nunca existindo um Superman. Assim as coisas seriam tão diferentes, e as pessoas que um dia iriam interagir com o Superman nunca tivessem conhecido ele. É uma HQ muito boa, que teve uma sequência chamada Outro Prego, em 2004. Justice Riders, ou Cavaleiros da Justiça, de 1997, é um bom exemplo de colocar heróis numa situação fora do padrão. Aqui, Diana é uma chefe de uma cidadezinha chamada Paraíso, que vive sendo atacada por um fora da lei chamado Maxwell Lord. Com isso tem a ajuda do atirador mais rápido do Velho Oeste, Wally West, o Kid Flash, a ajuda de dois gaviões que são indígenas, na ajuda de um inventor, Ted o Besouro Cord, além de versões do Gladiador Dourado, do Guy Gardner e do Caçador de Marte. Assim são os Cavaleiros da Justiça em um cenário do Velho Oeste. Superman é o último filho de Krypton. Agora, em 2000, ele é Superman, o último filho na Terra. O Jonathan Kent é um cientista na Terra e descobre que um meteoro está se aproximando e isso pode devastar o planeta. E coloca seu filho recém-nascido e manda num foguete que vai para Krypton. Assim é adotado e recebe o nome de Kal-El. Então, em Krypton, ele descobre que tem um anel da Troll das Lanternas Verdes. Ele descobre seu planeta natal. Ele descobre que o lugar que foi devastado pelo meteoro é governado pelo ditador Lex Luthor. Teve uma sequência também chamada A Última Defesa de Krypton, em 2003. O que aconteceria se no Batman Ano 1, em vez de Bruce Wayne ver um morcego, na verdade é Abin Sur,
da tropa dos Lanternas Verdes, querendo que seja substituído. Assim ele vira o que o Hal Jordan deveria ter se tornado. E é ele que tem um conflito com o Sinestro, mostrando que temos o Superman, a Rainha Hipólita e Barry Allen. E se a gente comentou sobre a Liga da Justiça algumas vezes, a gente tem a Sociedade da Justiça na história, a Era de Ouro, que tem as participações do Flash, Jay Garrick, do Lanterna Verde, Alan Scott, e que se passa na Segunda Guerra Mundial. Agora temos uma mudança de quando? Agora temos a história Superman Kal, de 1995, que mostra que a vinda do bebê Kal-El caiu 1000 anos antes. Nessa realidade, ele também foi adotado por fazendeiros, mas pela sua força, ele se tornou um ferreiro, apaixonado pela Lady Lois, e enfrentou o tirano Barão Luthor. Ainda mexendo em onde e quando a nave do bebê Kal-El ia cair, temos o que eu considero a melhor história de todas. Superman, Entre a Foice e o Martelo, de 2003, que mostra que a nave ia demorar 12 anos para chegar na Terra e fizesse um movimento de rotação. Assim, acaba caindo na União Soviética. Assim, ele vira um aliado de Stalin. E depois que seu líder morreu, ele vira um presidente do planeta. Aí tem alguns rebeldes, como o Batman soviético. É uma das últimas histórias do Silo, mas é o que tem um roteiro muito bem escrito. Vamos fazer uma mudança para deixar só para onde. É a história Superman, o Morcego de Aço, de 1993. O que aconteceria se a nave do bebê Kal-El caísse em Gotham City por causa de uma ventania? Assim, é adotado por Martha e Thomas Wayne, batizando de Bruce Wayne. E quando seus pais morrem, ele desperta seus poderes kryptonianos e se torna o Batman, só que com os poderes do Superman. E o antagonista da história é um vilão chamado Lex Luthor, que ao sofrer um acidente com produtos químicos, se torna o maníaco Coringa. Agora, para terminar o vídeo, vou terminar com a melhor história do selo e também de toda a DC. Adivinha o que é? Se você respondeu Reino do Amanhã, de 1996, acertou! A história, que foi escrita e desenhada pelo Alex Ross, se passa num futuro alternativo, onde os heróis são aposentados, tendo o idoso Batman é o único ativo. E tem uma geração de heróis que não tem os mesmos valores dos seus antecessores. É assim que eles voltam à ativa. E tem um tom muito mais religioso, que resulta numa história muito boa. Teve uma sequência também, chamada O Reino, que é muito importante para o selo Elseworlds, onde é explicado o conceito do hipertempo, acontecimentos em linhas do tempo alternativas. Mas tem outras edições muito boas do selo Elseworlds, como Batman, Cinemacabra, Mulher Maravilha, Amazônia e Batman, Detetive número 27. Só que tem outras histórias que não entraram na lista por não fazer parte, não tem o selo Elseworlds, como Superman, Identidade Secreta, Batman, Ano 100, O Cavaleiro das Trevas e DC Bombshell. Mas deixe sua história favorita do selo nos comentários. E obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para todo mundo e até a próxima.